Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso point teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento com vocês. Estamos aí para fazermos mais um vídeo, comparando este dicionário da Bíblia, Erdmann, lançamento da editora Ragnos. Já temos um vídeo aqui onde falamos somente sobre ele, e estou fazendo esse vídeo aí, fazendo um comparativo com o dicionário bíblico Tyndale, da editora Geográfica, esse dicionário aqui da editora Geográfica, você percebe que até mesmo assim, o tamanho, as dimensões, ele é um pouquinho maior, tem um pouco mais de páginas, são mais de 1.800 páginas, enquanto este do Erdmann tem um pouco mais de 1.500 páginas. Dois dicionários sensacionais. Fique comigo até o final do vídeo aí, que eu vou abrir para você, sabe onde? No verbete predestinação. Vamos ver o que eles falam sobre este verbete. É isso aí. Você sabe que numa obra como essa, existem vários autores, então as opiniões são variadas, são variadas. São autores calvinistas, arminianos, anglicanos, enfim. Então são muitos colaboradores numa obra como esta. Então a gente vai ver aí, tirar uma dúvida aí, o que eles falam neste verbete predestinação. Mas antes de irmos para abrirmos os dicionários, gostaria que você desse o like. Isso, não esquece não, dá um like aí que você ajuda a engajar o canal, comente, compartilhe este vídeo aí para você com os amigos aí, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, ajude o canal a crescer para a glória de Deus. E abaixo aqui no link da descrição nós temos o link do Apoia-se. Você poderá se tornar um apoiador do nosso canal. Você entende que esse trabalho é importante, tem abençoado a sua vida, a vida de outros. Você pode abençoar nosso canal com a partir de R$5. É isso mesmo, R$5, 5, 10, 15, dentro das suas posses, mensalmente. Se você fizer isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point. Temos um grupo do WhatsApp, único e exclusivamente para os apoiadores. E dentro em breve vamos começar a sortear livro de teologia. Já está chegando, está perto, vai ser bênção para nossas vidas, perfeito? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o Tyndale depois. Então já abri aqui, eu tenho um vídeo, falando desses dicionários individualmente. Então eu fiz questão de abrir aqui nesse verbete predestinação. Vamos ver o que o Erdmann diz. Você vê, são duas colunas. Então ele vai dedicar uma página e vai até aqui, ó. São 2 páginas falando sobre predestinação. Mas vamos ver o que ele diz. Vamos lá. Predestinação. Em sua definição ampla, a afirmação teológica de que Deus soberano e graciosamente planejou o desenrolar da história de todas as coisas. Ela é mais comumente conhecida de acordo com uma definição mais limitada de que Deus decretou tanto a salvação como a rejeição final de cada pessoa. A eleição e a reprovação, então, são subcategorias da doutrina da predestinação. Essa doutrina está associada basicamente a João Calvino e ao calvinismo, embora tenha suas raízes numa diversidade de textos do AT e do NT. Foi dada a forma clássica por Agostinho e foi tratada por muitos teólogos patrísticos e medievais, bem como pelos reformadores. A doutrina da predestinação tem inúmeras dificuldades lógicas, problemáticas, tendo a ver principalmente com a questão da soberania divina e da liberdade humana. Ela levanta também sérias dificuldades pastorais. Devido a essas dificuldades, a doutrina tem estado sob frequentes ataques. Eu diria ataques ou questionamentos, Vamos lá. A doutrina da predestinação está relacionada no AT ao chamado eleição. Deus chama o povo em conjunto para ser o povo da aliança. Individualmente chama pessoas, isso, tem os textos aí, Essa eleição foi com o propósito de executar a vontade de Deus para abençoar as nações e para executar o juízo de Deus. Vários salmos também expressam a confiança, o conforto e a maravilha da eleição e da presciência de Deus. No Novo Testamento, as várias palavras gregas traduzidas variadamente como predestinar, decretar, preordenar ou prever indicam uma ampla gama de atividade
de Deus centrado em Jesus Cristo como meio de salvação e inclui as pessoas humanas neste plano salvador. Os textos clássicos da predestinação incluem Romanos, 8, 28 a 30, Gálatas 1, 15, Efésios 1, 4, 5, 2 Tessalonicenses 2, 13. Nesses textos, o requisito da predestinação é a desobediência da humanidade e a rebelião contra Deus. A humanidade, então, merece a justa condenação de Deus. Entretanto, Deus não deixa a humanidade destituída. Ele graciosamente elege a quem ele mesmo quer eleger. As implicações da eleição em relação à humanidade são a gratidão e o serviço a Deus e a todo o seu povo. Existem várias opções na tradição cristã sobre a declaração e a compreensão da doutrina da predestinação. Uma versão que pode ser chamada de versão mais flexível afirma que Deus elege com base na sua presciência. Isto é, tanto a eleição como a reprovação estão associadas à presciência de Deus, em como cada pessoa reagiria livremente ao Evangelho. Nesta compreensão da doutrina, a questão da justiça e da lealdade estão, de certa forma, suavizadas. Cada pessoa, por assim dizer, tem o que merece. Um exemplo de um teólogo que teve a intenção de abordar a identificação da presciência de Deus com a predestinação é John Wesley, bem como a ampla tradição arminiana. Outra opção na história desta doutrina pode ser identificada com Martim Lutero. Embora Lutero tivesse uma forte compreensão da eleição, com afirmações relacionadas à soberania de Deus, ele não quis afirmar uma doutrina correspondente de reprovação. Isso pode ser chamado talvez de posição intermediária. Uma posição com os ingredientes necessários para uma posição mais forte, mas que evita as questões e dilemas torturantes simplesmente colocando-os de lado. A versão mais dura da predestinação afirma que Deus não prevê simplesmente, mas de fato preordena. Isto é, a eleição ou a reprovação de Deus é um decreto primordial do Senhor e não depende de sua presciência da livre ação ou da decisão humana. Calvino é o nome mais identificado com esta posição. Embora Calvino tenha enfatizado constantemente o propósito primordial da doutrina da predestinação, como apelo à gratidão e louvor, ele nunca deixou de declarar plenamente tanto a eleição quanto a reprovação. As dificuldades pastorais dessa versão da predestinação são imediatas e extremamente difíceis, porque Deus escolhe apenas algumas e rejeita outras. Calvino disse que fazer tais perguntas é ir além do limite da capacidade da mente humana. O melhor procedimento, de acordo com Calvino, é o crente agradecer a Deus por sua eleição e não investigar mais os mistérios de Deus. A abordagem de Calvino a respeito da predestinação afirma uma soberania divina plena e indissolúvel. Ela, apesar de tudo, considera os seres humanos responsáveis e então adverte contra a tolice de uma curiosidade mórbida a respeito desses assuntos. Uma abordagem nova e arrojada da doutrina da predestinação foi apresentada por Karl Barth. Como teólogo de tradição reformada, Barth compartilhou com Calvino as convicções referentes à soberania de Deus e à realidade do pecado. Entretanto, ele interpretou a eleição tendo-a realizado por meio de Jesus Cristo, o eleito de Deus. A humanidade, quando unida com Jesus Cristo, compartilha dessa eleição. Interessante, né? A posição de Karl Barth. Algo tanto quanto próximo de Armínio, né? Ou seja, somos eleitos, sim, se estivermos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, segundo o arminianismo, né? Se nós não formos fiéis a Cristo, a gente deixa de ser eleito. Interessante, né? Então, vou ler até o fim para fechar aqui o artigo. Então, termina aqui, ó. No que tem de melhor, a doutrina da predestinação enfatiza a livre e graciosa atividade salvadora de Deus e a resposta agraciada do crente. No que tem de pior, ela sugere que Deus arbitrariamente salva alguns e condena outros, implicando assim um Deus com padrões mais baixos de amor ao próximo do que é prescrito aos cristãos mostrar. A maneira mais útil de abordar a doutrina da predestinação é lançar sua rede conceitual de forma ampla. Ela afirma um plano e uma determinação divinos para toda a humanidade que se conforme à eterna vontade de Deus. Nesses termos, a doutrina da predestinação não está interessada no destino final das pessoas individualmente, mas uma afirmação ampla de que o amor, a sabedoria e a justiça de Deus são realidades subjacentes de toda a vida criada, incluindo a pessoa humana. Foi Deus que nos fez e nós pertencemos a Ele. Ok? Então vamos ver o que diz o Tyndale? Interessante, né? Vamos lá. Então, veja bem. Eu achei pequeno
tô achando muito pequeno, pouca coisa que ele fala, né? Isso aqui é um dicionário bíblico, gente. Se você quer saber mais a respeito do tema, você tem que comprar um dicionário teológico, uma enciclopédia de teologia, aí o autor vai dedicar mais tempo, vai escrever artigos mais profundos, né? Mas vamos ver o que Tyndale fala. Veja, quando chega a predestinação, ele diz que não tem. Aí ele manda, veja eleição e pré-ordenação. Então logo abaixo aqui tem pré-ordenação. Então ele vai dedicar aqui essa meia página aqui. Duas páginas e meia. Na terceira página, não, só a metade de uma coluna. Mas vamos lá. Diz aqui. Pré-ordenação. Atividade divina pela qual Deus estabelece eventos e resultados antes que eles ocorram. Percebe que a fonte aqui é maior, né? Até porque o dicionário do Tyndale é maior, né? As dimensões. No uso comum, pré-ordenação e o termo predestinação são sinônimos. Predestinação e eleição, no entanto, refere-se especificamente ao destino das pessoas. A pré-ordenação foi mencionada por muitos pais da igreja e teve grande ênfase na teologia de Agostinho de Hipona. Agostinho influenciou grandemente os reformadores, particularmente João Calvino. Teólogos reformados iniciam o estudo da doutrina da pré-ordenação com o decreto eterno de Deus, conforme indicado pelos credos, tais como a Confissão de Fé de Westminster. Percebe que, na minha opinião, parece que o Tyndale é um pouquinho mais completo, né? Dá mais detalhes. O decreto de Deus é porém, para fins de discussão e de explicação, é mencionado como os decretos de Deus. Martinho Lutero acreditava na pré-ordenação, mas não a enfatizou tanto quanto Calvino. A teologia de Lutero é geralmente silenciosa sobre a pré-ordenação, principalmente na discussão da predestinação ou eleição. O pensamento luterano contemporâneo enfatiza a eleição condicional e não absoluta, ou seja, eleição ou predestinação baseadas na fé antevista. A pré-ordenação sustenta todo o plano de Deus, sua decisão de criar o universo, cuidar dele, providência e determinar o seu destino, segundo o propósito de sua vontade. O Catecismo Menor de Westminster descreve esse ensinamento desta maneira. Deus decretou o seu propósito eterno de acordo com o conselho de sua vontade, segundo a qual, para sua glória, ele pré-ordenou o que quer que venha a ocorrer. A pré-ordenação, portanto, está no fundamento de todo o ensinamento cristão, pois está relacionada à história e ao destino do mundo inteiro, do universo e de tudo o que ele contém. O apóstolo Paulo fala do plano de Deus para toda a criação. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a rejeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. As Escrituras dão somente um vislumbre da redenção de toda a criação. Ela fala de novos céus e de uma nova terra na qual habita a justiça. Essas coisas que arruinam a existência e demonstram a falibilidade e a pecaminosidade humanas, isto é, a depravação, passarão. Deus fará nova todas as coisas, de modo que o destino de tudo repousa no próprio Deus. A pré-ordenação cria problemas para a teologia e o senso comum. Veja, ele faz a mesma colocação lá que o Erdmann, né? Particularmente em relação à liberdade e à responsabilidade humanas e à salvação. Como as pessoas podem assumir a responsabilidade por seus atos e decisões se essas ações foram pré-determinadas? Para remover essa dificuldade, alguns têm negado a pré-ordenação divina relacionada à liberdade humana. Ao criar seres livres, eles argumentam que Deus deve ter limitado sua determinação das coisas que devem passar. Caso contrário, a atividade humana livre e responsável não tem qualquer sentido. O calvinismo rejeita esse argumento, insistindo que a atividade livre é possível, embora seja pré-ordenada e pré-conhecida. Aí, olha só. Olha a polêmica. A negativa à doutrina da pré-ordenação indica que Deus não controla a sua criação. Se isso fosse verdade, a existência e os acontecimentos no universo, incluindo a atividade humana, seriam determinados por algo acima ou além de Deus ou por ocorrências cujas causas últimas sejam desconhecidas. A providência e o cuidado divinos, revelados na Bíblia e na experiência humana,
torna essa visão indefensável. O pensamento cristão geralmente declara que Deus preordena e controla sua criação e que os seres humanos são capazes de agir livre e responsavelmente dentro desse controle mais amplo. A aparente contradição ou paradoxo permanecem insolúveis porque a compreensão humana tem um limite. Pois é, né, irmão? Você que me conhece há mais tempo, eu não entro nessa vibe de discussão, de perder tempo ficando discutindo nos comentários se é predestinado, se tem livre-arbítrio, se não tem. Eu não entro. Eu pago para não entrar nesses debates. São debates já duram mais de 500 anos, insolúveis, ninguém resolveu. Entende? Então, quem é inclinado à concepção, à perspectiva, à cosmovisão arminiana como eu, abraça e está tudo certo. E quem não é, quem é dado, quem entende que Deus ordenou, que você foi escolhido, independente do que você faça, beleza, seja feliz sendo calvinista, né? Então, mas como teólogo, né, a gente precisa saber, eu não sou dado a debates, não gosto, tenho pavor, me irrita, me causa ojeriza, mas tem gente que é apaixonado, né? Se delicia vendo uma boa briga teológica. Eu fujo disso. Mas, como estudante, nós precisamos, né, ter essa noção. Então, ele vai dedicar mais páginas aqui, depois se quiser parar o vídeo, né, e ir acompanhando aí, ó, a leitura. Vou passar aqui devagarinho, para você ver até onde ele vai. Você pode parar o vídeo depois e ler todo. A ordenação e providência. E ele para aqui, ó. Certo? Fecha o artigo aqui. Certo? Então é isso, queridos. Diz aí nos comentários aí qual foi o artigo, né, do comentário Erdmann, dicionário da Bíblia, do comentário, ó, perdão, do dicionário da Bíblia Erdmann, ou você preferiu o artigo do dicionário bíblico Tyndale? Olha só, nada pretensiosa, né, a capa, né? Uma verdadeira biblioteca de referência para o cristão que quer se aprofundar no conhecimento bíblico. E aqui vai dizer que é exegético, expositivo, abrangente, histórico e atualizado. Diz para mim aí, se está no seu radar, se vocês têm um ou outro, qual que você mais gostou aí nos artigos, aí, nos verbetes. Amém? Dê o like, compartilhe, Deus abençoe.